E meus irmãos, isso nos ensina já uma lição, não é? Que as esposas, quando elas incentivam, encorajam ou pressionam os maridos a assumirem uma atitude que resultarão em pecado da parte dele, elas também são consideradas por Deus culpadas, juntamente com ele, do pecado cometido. Talvez as mulheres adotem aquela postura: eu não tenho culpa nisso, é ele que fez, é culpa dele. Se ele oprimiu, se ele deixou de oprimir, como ele tratou os servos dele, isso é culpa dele, eu não tenho nada com isso. Mas o Senhor não enxerga dessa maneira. Ele percebe a cadeia de causa e consequência, e sem eximir o marido de modo algum, o Senhor, ele culpa as mulheres que têm a postura de tirar o pior dos seus maridos, pela atitude que elas têm. E a pergunta que fica então para as mulheres aqui é: o que você tem tirado do seu marido? Pela sua atitude, pela sua postura? O que você encoraja ele a fazer? Encoraja-o para o bem? Ou encoraja-o para o mal? É uma fonte de piedade no lar? Ou é uma fonte de pecaminosidade? O Senhor olha para as mulheres dessa maneira, e meus irmãos, e a Bíblia está repleta de exemplos, tanto de um lado quanto de outro, não é? A própria Eva, embora nós cremos foi salva pelo seu pecado, naquele momento ela encorajou lá, antes da queda no jardim do Éden, ela foi como que um instrumento de Satanás para levar o marido a pecar. E muito embora a culpa é de Adão, a culpa maior é dele, ele é o líder, de fato ela foi grandemente usada por Satanás com este propósito. E outras mulheres, Jezabel, conhecida pela sua maldade, mulher de Acabe, um dos piores reis que já reinou sobre o povo de Deus. E uma das fontes da sua maldade estava justamente na sua mulher Jezabel, uma mulher vil, uma mulher pecaminosa, uma mulher cobiçosa, inclinada para o mal, e que estava constantemente instigando o seu marido para cometer ainda maiores maldades. As próprias mulheres de Salomão. Salomão, meus irmãos, nós sabemos, é um homem mais sábio do mundo, com exceção do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que em determinado momento ele tomou muitas mulheres, e as mulheres o fizeram pecar. Levaram Salomão para a idolatria. E de fato Salomão, meus irmãos, tem a sua culpa do seu pecado, não se exime, mas essas mulheres também têm o seu pecado agravado, pois elas têm o papel de serem auxiliadoras do seu marido e auxiliadoras também nas questões espirituais. É interessante compreender isso. O marido, de fato, ele é o líder do lar. A responsabilidade maior é nossa, sem dúvida alguma. Mas a mulher não tem nenhuma responsabilidade. A Bíblia não coloca assim, meus irmãos. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ela edifica de que maneira? Com a própria piedade dela, constrangendo seu marido quando ele é pecaminoso, incentivando ele ao melhor, a retidão. Não estará dizendo para ele: vai, peca, ou me dá isso, ou me dá aquilo, que vai nos levar a nossa família a pecar. Aqui essas vacas de Bazã, elas são aquelas mulheres insensatas, que com as próprias mãos estão derribando os seus lares, isto é, até mesmo a nação como um todo. Mas a mulher sábia, como ela é, Provérbios 31, ela diz que ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela fala com sabedoria. Ainda que o seu marido esteja em pecado, ela procura trazer dele o melhor. Que exemplo? Nós temos o exemplo de Abigail. Os irmãos devem conhecer, Davi estava, antes de assumir o trono como rei do povo de Deus, ele estava ainda fugindo, e com o seu grupo de soldados juntamente com ele, e ele chega na casa de Nabal, um homem vil, um homem mau, um homem truculento.
E aquele homem queria negar a Davi alguma assistência, algum cuidado, e Davi se ira contra Nabal, e está no momento de quase que uma guerra surgindo entre Davi e Nabal e os seus soldados correspondentes. Mas vem Abigail, uma mulher sensata. O texto diz assim sobre ela, que Abigail, isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, verso 3, que Abigail era uma mulher sensata e formosa. E a sua sensatez o faz o quê? Se adiantar ao seu marido e rogar a Davi por misericórdia, e pede: não te importes com os pecados do meu marido, tenha misericórdia de nós, ele tem essas dificuldades. E ela roga por clemência, e ela pede que sobre ela recaia a culpa. Veja o que ela fala em 1 Samuel 25, no verso 24, verso 23, ela diz: vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva, não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Que mulher piedosa, não é? Lança sobre mim o pecado dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios que a mulher crente, ela santifica o marido. Inclusive fala com respeito às mulheres casadas com descrentes que não devem se separar, porque pelo seu comportamento piedoso ela vai santificar o marido, ela vai fazer o marido produzir o melhor e não o pior. E por isso a mulher deve ser santa. Esse é o efeito que ela deve ter no seu lar. Eu lhe pergunto, já como lição aqui, comparando-se com as vacas de Bazã no templo de Israel, o que você tem produzido no seu lar com respeito à piedade, com respeito às mulheres especificamente? E obviamente que aquilo que eu digo aqui não exime os homens de nenhum dos seus pecados e das suas culpas, mas a ênfase no texto é essa. O que você produz? O seu marido é mais santo por sua causa ou menos santo? Você santifica o seu marido? Você é uma influência piedosa para o seu marido? Pede a ele coisas santas? Ou pede a ele um padrão de vida luxuriante?